Bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. Vamos lá, iniciando mais um assunto, né, que temos por aqui. Vamos conhecer os peixes. Então, a gente falou na aula passada sobre os protocordatos. E aí vimos que eles têm umas características que parecem um peixe, mas não é um peixe. E aí aqui agora a gente vai ver as características que os peixes têm. Quais são as características que reúnem todos os seres que são peixes? O Enem quer que você conheça a evolução, quer que você saiba que depois dos agnatas vieram esses peixes. Isso é que o Enem quer. Então, o cavalo marinho é um peixe bem inusitado, né? Que muita gente nem sabe que é peixe. Então, eles têm algumas adaptações para conhecer. A maioria dos peixes possuem ossos, mas eles são chamados de osteíctes. Mas também temos os cartilaginosos, que são chamados de condrictes. Esses são alguns exemplos de peixes ou peixes ósseos. Esse peixe aqui, o poraquê, a moreia, eles têm um corpo muito semelhante ao peixe bruxo ou ao peixe feiticeira. Mas a diferença é que esses peixes, eles têm mandíbula, esses peixes, eles têm coluna vertebral, então esses peixes têm coração com dupla cavidade. A gente vai ver que tem características que só os peixes têm. Aos que são formados de cartilagem, o mais comum estão aí, são os tubarões e as raias. Os peixes por fora, os peixes ósseos, eles têm nadadeiras dorsais, tem opérculo, que você não vai encontrar nos tubarões. Os tubarões vão ter fendas branquiais assim expostas, 5 fendas. O peixe ósseo, ele tem esse opérculo, que é aqui, essa estrutura, que é o opérculo, ó, essa estrutura aqui que cobre as fendas. Eles têm também essa boca na frente. O tubarão vai ter a boca aqui na parte de baixo. Outra coisa que eles têm é essa linha lateral. Deixa eu mudar a cor aqui. Essa linha lateral. Essa linha lateral está ligada à sensibilidade. Por isso que você não consegue pegar um peixinho quando você vai lá com a mãozinha, porque ele sente para todos os lados. Só os peixes ósseos têm essa linha lateral. Também dos peixes ósseos tem uma abertura do ânus. Oxente, e os condrictes? Os condrictes têm cloaca. Qual a diferença? É que cloaca ela é final de sistema digestório e reprodutor. E também entrada do reprodutor. E o peixe ósseo não, ele tem ânus. É somente o final do sistema digestório. Além disso, possui escamas. As escamas que soltam, né? Quando a gente passa a faca assim, tratando o peixe, você vê que essas escamas soltam fácil. O tubarão não. O tubarão ele tem uma placa córnea que é como se fosse assim, ó, grudadinho, como se fosse um espinho de laranjeira. Ele é mais rígido e dá um aspecto de lixa no animal. Tem umas adaptações como, por exemplo, além das nadadeiras, a bexiga natatória, que só o reino ou só o peixe ósseo tem. O que acontece? A bexiga natatória permite que ele faça movimento na vertical, na horizontal e na diagonal. Já os peixes cartilaginosos, como os tubarões, não conseguem nadar na vertical, porque a bexiga natatória não tem, e é ela que aumenta e diminui a densidade para o peixe ficar para cima e para baixo. Então, eles têm uma forma hidrodinâmica, nadadeiras e cauda, escamas, que deixa bem escorregadinho, e esse muco. Eu tive que parar a gravação e voltar, porque fui falar com vocês, contar uma história, me abaixei, mexi em tudo aqui. A história que eu fui contar é que eu tinha um professor de redação, que ele dizia que para a gente fazer uma boa redação, o nome dele, ele morreu agora na pandemia, o nome dele era Jorge Portugal. Ele dizia que a gente tinha que virar peixe, trazer toda a nossa inteligência para um cérebro único que existisse aqui, no mundo das ideias. Aí toda vez que eu vejo o cérebro de peixe, eu lembro dele. Ele foi apresentador daquele programa Aprovado.
e era um professor surreal. Eu tive a sorte de ser aluna dele um ano todinho. Então aqui eu tenho medula, coluna, tá vendo? Ele tem igual você, tem rim, tem bexiga natatória, que eu já falei dela, tem a bexiga urinária, tem ânus, tem gônadas, que é parte reprodutora, intestino, estômago, fígado, coração com 2 cavidades. Disso tudo aqui, o que eu quero que você tenha atenção é coração com 2 cavidades, porque só os peixes vão ter, e o cuidado com bexiga urinária. Por quê? Porque os peixes, eles excretam uma substância chamada amônia, que só pode ser excretado por quem vive em muita água, porque é uma substância que a gente diz que é tóxica. Tóxica? Não sei. Depende de como você queira falar. Perguntei à professora de gramática, disse que pode os dois. Então, tubo digestório do peixe possui boca e ânus, tubo digestório completo, e tem glândulas como fígado e pâncreas, que também são encontradas na gente. Eles respiram por meio de brânquias, como eu falei. Nos osteíctides eu tenho o opérculo que protege essas brânquias, e nos peixes cartilaginosos essas brânquias são expostas às fendas branquiais. A água vai entrar pela boca e sair pelas fendas, né? Por isso que o opérculo do peixe fica assim, abrindo e fechando. E daí ele retira o oxigênio. Alguns peixes são pulmonados, como eu falei a vocês. É o caso da piramboia, tentei lembrar esse nome na aula anterior. Quem assistiu viu que eu falei o nome que estava escrito ali. Não consegui lembrar o nome. Aí, piramboia. É um peixe pulmonado que escava leito dos rios e respira por meio de pulmão. Ele é comum na região amazônica. Mas a maioria dos peixes, eles respiram por brancas. Essa é uma exceção. E o que eu falei da bexiga natatória, que ajuda o peixe a flutuar. O coração tem 2 cavidades, então o sangue só passa uma vez pelo coração. Nós dizemos que a circulação do peixe é simples e completa. Atenção para esses nomes. Simples, porque só passa uma vez no coração. E completa, porque não há mistura do sangue arterial com o sangue venoso. O sangue passa pela brânquia, oxigena, e aí vai para o corpo, do corpo ele vai para o coração, e o coração bombeia de novo para as brânquias. Então o sangue só passa uma vez, ele tem um átrio e um ventrículo. Olha aí, o átrio e o ventrículo. O sistema nervoso do peixe, ele tem encéfalo. Lembrando que encéfalo, isso aqui é tudo que você tem. Ah, mas eu tenho cérebro. Não, cérebro é uma parte do encéfalo. E medula espinhal. É por isso que a gente diz que é AVE e não AVC o nome correto. Porque é acidente vascular encefálico e não acidente vascular cerebral. Nos médicos eles vão botar AVE, aí às vezes a pessoa acha que é um coisão, que é diferente, não tem nada a ver. É AVC, quando fala de cerebral, e AVE de encéfalo, e o encéfalo é o conjunto inteiro. Tem olhos, tem olfatos e tem a linha lateral. O mais certo que eles têm para se defender e para sentir tudo é esse aqui. Atenção, porque eles são ectotérmicos. E aí eu mais uma vez vou pedir a vocês que tenham cuidado com esse termo ectotérmicos. Quem assistiu minha aula ao vivo viu que eu parei para poder falar sobre isso. Por quê? Porque existe uma confusão. Esse negócio não deixa eu digitar, eu vou ter que escrever. Entre ectotérmico, ectotérmico, não vou escrever de novo não, peraí. Ectotérmico é o antônimo de endotérmico. E quer falar endotérmico. E quer falar de onde vem o calor. Então, Laís é endotérmica, o calor dela vem de dentro do corpo. O peixe é ectotérmico, o calor dele vem de fora do corpo, o ecto vem de fora.
E existe uma outra denominação, que ele é pecilotérmico ou homeotérmico. Essas palavras são antônimas. Laísa, hipercilotérmico não é sinônimo de ectotérmico? Não. Aqui eu estou perguntando de onde vem o seu calor. Eu sou endotérmico, eu sou ectotérmico. Você mantém sua temperatura? Sim. Laísa, sim. Então, eu sou homeotérmica. Mantém a temperatura. Se tirar minha temperatura aqui ou na Antártida, vai ser 36 a 36,6 graus Celsius. Laís, eu medi na porta da escola, deu 34. Tem duas razões para dar 34. Lugar errado, porque o lugar de medir a temperatura naqueles termômetros é na testa, ou aparelho quebrado. Se for na testa de 34, aparelho quebrado. Pilha fraca. Por quê? Porque o correto é na testa e sua temperatura vai dar. Só existem lugares para você tirar a temperatura. A testa. Quando eu era pequena, tinha uma fitinha. Você botava assim, ó. Aí minha amiga disse que nunca viu essa fitinha, que era coisa de rico. Eu falei, não sei, minha filha. Meu tio que deu a minha mãe ficava dentro da Bíblia. Quando a gente achava que tinha febre, ia lá, botava a fitinha na testa e a fitinha dizia quanta temperatura a gente tinha. Não sei se era comum, se não era comum. Eu achei na internet e mostrei a foto a ela. E axila, boca e ânus. Fora esses 4 lugares, não é temperatura que você está tirando. Por quê? Porque a temperatura na minha mão, no meu braço, já é mais fria do que na minha parte central. Então, não vale a pena. Laís, eu posso apontar aquele aparelho para o peito? Poderia, se aquele aparelho fosse fabricado para medir aquela temperatura naquele local. Ele não é, ele é apropriado para a testa. E não tem nada, você não vai virar nada. É mais fácil você virar um Android, porque eu uso o celular do que eu uso um termômetro daquele. Então, entendam aqui. Endotérmico, ectotérmico, eu estou perguntando o quê? Estou perguntando de onde vem seu calor. Pecilotérmico, homeotérmico, se você mantém ou não mantém a temperatura. Aqui a temperatura é variável durante o dia todo. O pecilotérmico, a temperatura ele não mantém. Ixi, e agora? Porque apareceu aqui o desenho, tá? O caso dos pinguins, ali eu esqueci de falar, né? É porque aqui não volta, gravando aqui nesse negócio não volta. Os pinguins, o que eu queria dizer é o seguinte, por isso que eu botei a foto do pinguim ali, esqueci o que eu ia falar. Quando você acha um pinguim, você não tem que botar ele no gelo, pelo amor de Deus. Eles são homeotérmicos e eles são endotérmicos. Se você bota ele no gelo, ele vai gastar energia para manter a temperatura. O correto é você aquecê-lo, botar no jornal, botar numa cobertinha e buscar ajuda com quem for dar socorro. Não tente criar, porque você vai matar o bichinho. Quanto ao tipo de fecundação, a gente pode ter fecundação externa, aquela que ocorre fora do corpo, e interna, aquela que ocorre dentro do corpo. A fecundação não tem nada a ver com contato sexual. Eu posso não ter contato sexual e ter fecundação interna. Então, o que tem a ver é onde ocorre a fecundação. Pronto. E quanto ao desenvolvimento do embrião, aqui ó, externa, fêmea e macho lançam gametas na água. Interna, espermatozoides são depositados dentro do corpo da fêmea, como o pênis com a vagina, ou eles vão para dentro do corpo da fêmea. Também pode acontecer isso. E quanto ao desenvolvimento do embrião, ele pode ser ovíparo, quando coloca ovo, ovovivíparo, quando o ovo permanece dentro da mãe, e vivíparo, quando se desenvolve no útero da mãe, que é o caso dos mamíferos. Então, cobra, por exemplo, que é um réptil, ele pode ser ovovivíparo ou ovíparo. Peixe cartilaginoso, ele pode ser ovíparo ou ovovivíparo. Já o peixe ósseo são ovíparos. A fecundação nos peixes ósseos é externa. Um peixinho, deixa eu ver se eu consigo desenhar um peixinho aqui. Um peixinho nada em cima de outro peixinho. E aí, um libera o óvulo, o outro libera o espermatozoide, os ovos se encontram fora do corpo, como o Nemo. Já o tubarão, não. O tubarão, ele faz uma reprodução sexuada
bem feroz. O macho prende a fêmea nos dentes para fazer uma fecundação interna, tem introdução do pênis. Os fósseis mais antigos dos peixes datam de 500 milhões de anos. Eram peixes sem mandíbulas chamados de ostracodermos. E existiram também os placodermos, que já eram com mandíbula. Então, provavelmente esse deu origem ao que a gente chama hoje de peixe ósseo, e o ostracodermos deram origem aos peixes que hoje a gente chama de agnatas. Aí está falando um pouquinho dos agnatas, mostrando que ainda temos peixes sem mandíbula. A região do Ceará tem um lugar chamado Chapada do Araripe, que é um berço. Ele é um berçário, né, de fósseis. Ele é muito alto, não lembro agora o tamanho. E você encontra peixes aqui em cima. É a prova de que o sertão um dia foi mar. Laís, eu preciso saber isso. Isso é a parte que eu quero que você saiba, porque é evolução. E o Enem gosta de evolução. Tá aí o peixe que foi encontrado na Chapada do Araripe, o fóssil, claro, e prova que ali um dia já foi mar. E os anfíbios? Os anfíbios são seres que têm duas vidas, a gente diz, né? Eles têm uma vida no ambiente terrestre e outra no ambiente aquático. Há 400 milhões de anos, os peixes dominavam as águas. Depois vieram os anfíbios também, né? Para dividir esse lugar. Fortalecimento da coluna vertebral, músculos e membros locomotores mais desenvolvidos. A respiração dos anfíbios. Enquanto os peixes têm isso aqui, o opérculo protegendo, né, essas fendas, no caso dos peixes cartilaginosos não tem a fenda. Eu esqueci até de falar uma coisa dos peixes cartilaginosos, eles não têm a bexiga natatória, mas eles têm um óleo no fígado do tubarão que dá essa capacidade também de melhorar a densidade para a movimentação, mas como eu disse, não faz movimentação vertical. E outra característica que eu esqueci de falar dos peixes cartilaginosos é que, apesar de não ter a linha lateral, eles têm um olfato muito bom, não dá para enganar. Tem uma visão um pouquinho assim, mas o olfato dele e a audição supera tudo e ele consegue te achar no mar. E outra coisa é que eles têm na ponta da cabeça deles, assim, uma ampola de Lorenzani. E essa ampola, ela consegue paralisar o peixe. Se você coloca a mão nessa região do tubarão, o tubarão fica adormecido, porque isso aqui é um local muito sensível para ele, dá sono. Então, a brânquia é um órgão respiratório adequado à água e não ao meio terrestre. Os anfíbios, como eles têm duas vidas, eles respiram, quando girinos, por meio de brânquias, quando adultos, por meio de pulmões. Como o pulmão dele não é um pulmão lá muito bom, não tem área suficiente para absorver todo o oxigênio necessário, ele também respira de uma forma cutânea, ou seja, através da pele. Por isso, o sapo precisa ter pele sempre úmida. E por isso que quando você joga sal, ele vai reagir tentando buscar água de qualquer maneira. O coração dos anfíbios agora não tem mais só duas cavidades, como o peixe, que tem um átrio e um ventrículo. Agora ele tem dois átrios e um ventrículo. Isso faz com que a circulação dele seja chamada de dupla. Lembre que do peixe era simples. E incompleta. Por que incompleta? Porque agora o sangue rico em gás carbônico e o sangue rico em oxigênio, eles se misturam. Na aula ao vivo eu mostrei uma foto, aqui não dá para eu ficar mostrando foto, mas eu vou pedir para vocês procurarem uma foto da imagem do Rio Negro e Solimões.
você vai ver que um lado você vê o rio certinho desenhado e o outro de outra cor, cores diferentes. Aqui é a mesma coisa. O que é que faz o rio não se misturar totalmente? A densidade da água. Claro que aqui pertinho ele mistura, mas a água é corrente. Aqui tem a densidade que faz não misturar totalmente, mas há uma mistura do sangue rico em oxigênio e rico em gás carbônico. Então, a gente tem essa diferença dos peixes para os anfíbios. O sangue rico em oxigênio sai do pulmão, vai para o coração, do coração ele é distribuído para o corpo e volta para o pulmão, volta para o coração do corpo, volta para o coração, do coração ele vai de novo para o pulmão para oxigenar. Laísa, como é que eu sei que lado é cada coisa? Ó, eu uso um artifício que eu uso para nós e aí vale para todo o reino animal. Amigo é coisa para se guardar do lado esquerdo do peito. Então, eu vou botar aqui os pedaços do meu coração, do coração do mamífero. Átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito, ventrículo esquerdo. Então, amigo é coisa para se guardar do lado esquerdo do peito. Então, é desse lado que eu carrego sangue oxigenado, também chamado de sangue arterial. Vixe, isso era um arterial, Laísa? Arterial, que é um sangue rico em oxigênio. E aqui, do lado de cá, eu carrego sangue venoso, um sangue rico em gás carbônico. Então, o sangue, ele sempre chega pelo átrio e sai pelo ventrículo. Então, se aqui é sangue rico em gás carbônico, vem de onde? Do corpo. Então, vem do corpo, cai no átrio direito, vai para o ventrículo direito, daqui ele vai para o pulmão. Aí, do pulmão, ele oxigena, então ele volta. Deixa eu botar uma outra cor aqui. Verde, preto. Ele volta para o átrio esquerdo, passa para o ventrículo esquerdo e do ventrículo esquerdo ele volta para o corpo. Então, é esse o ciclo. Aqui é a mesma coisa. Então, ele sai ele chega, não é porque está numa posição aqui, né? Mas ele chega do pulmão no átrio e o átrio leva para o ventrículo, do ventrículo para o corpo, do corpo volta para o átrio, vai para o pulmão, oxigena e volta novamente. Eu gosto de dar esse exemplo aqui do corpo, fica mais fácil. Os anfíbios são carnívoros, então capturam a presa por uma língua que eles possuem. Todo anfíbio é sapo, temos que lembrar disso. Eu tenho salamandras, eu tenho anuros, que são os sapos e pererecas e rãs, e tenho os ápodes, que são os que não parece uma cobra. O sistema nervoso, eles têm olhos, têm ouvidos, têm estruturas olfativas, a narina, gustativas, a boca e táteis, a pele. Então, possuem glândula lacrimal e pálpebras. E aí vai mantendo o olho bem úmido. Se reproduzem, olha, este é o abraço nupcial. Eles se reproduzem com fecundação externa. Então, eles se abraçam assim, o macho aqui tem um calo nupcial, ele acaricia a fêmea embaixo do braço dela, do peito aqui dela, e aí ela vai liberar os óvulos e ele cobre com os espermatozoides. A fecundação é externa. A maioria dos anfíbios dependem de água para se reproduzir. Na verdade, as espécies que não dependem são a raridade da raridade. No geral, evolutivamente, eles ainda dependem de água. E o ovo dele é gelatinoso, precisa ficar na água. Não tem casca para não perder totalmente. Perder, que eu digo, a umidade. Olha aqui, ó. Eles, depois do ovinho eclodir, nascem os girinos não têm patas e respiram por meio de brânquias. Depois eles adquirem as patas traseiras, depois as dianteiras.
perdem a cauda num fenômeno chamado, o nome do fenômeno, meu Deus, autofagia, produzido pelos lisossomos na célula, que explodem e matam as células da cauda, e aí vai perdendo a cauda, até chegar na fase adulta, onde ele já respira por pulmão e respiração cutânea, e vivem no meio terrestre. A ordem dos anfíbios é anuro, porque são indivíduos sem cauda. Então, a gente tem vários tipos, acho linda. A gente tem vários tipos, né? A diferença é bem crucial quando você entende, né? O sapo ele é mais terrestre, eles possuem glândulas de veneno, mas eles não soltam veneno em você, viu? Essa glândula de veneno aqui precisa ser pressionada. A maioria das vezes os bichos não comem sapo, você vê secar pela terra aí, porque essas glândulas de veneno, uma vez pressionadas, elas liberam. Aí eu tenho os urodelos, que são as salamandras, que tem cauda. E tem os ápodes, que são as cecílias, também chamada de cobra cega. Cuidado, porque aqui você pode confundir, né? Tem anfíbio, tem réptil, que tem... E ainda tem os anelídeos, uma miocossu parece muito com ela. Não tem membros, não tem perna. E os olhos são atrofiados, por isso que a gente chama de cobra cega. Eles têm uma vida totalmente embaixo da terra, né? Alguns anfíbios, eles possuem veneno na pele, e aí esse sim, não, só basta pegar. A maioria faz camuflagem, então ele se parece com o ambiente. Cuidado para não confundir camuflagem com mimetismo. Camuflagem é quando ele se parece com o ambiente. Mimetismo é quando ele se parece com alguém que é venenoso. Então, a gente tem algumas espécies que não são venenosas e parecem venenosas. Tem essas cores vibrantes. E aí o inimigo não pega que é venenoso. O inimigo acha que é venenoso, mas o nome disso é mimetismo. O Brasil tem mais de 700 espécies descritas, 75% só existe aqui. Os anfíbios estão sofrendo com o aquecimento global, por eles dependerem dessa pele úmida, serem animais ectotérmicos, ou seja, pegam calor de fora do ambiente, serem animais percilotérmicos, não controlam a sua temperatura. Eles estão, estima-se que nós estamos extinguindo várias espécies sem nem as conhecê-la. Lembrando que muitos dos venenos são utilizados já como remédio, a gente está perdendo remédio. Eles são sensíveis à poluição, tá vendo? E a evolução dos anfíbios, eles têm entre 385 a 365 milhões de anos, originaram-se dos peixes, claro, e a partir da próxima aula a gente vai ver os próximos animais que são os répteis. Beijo e fica com Deus.